Eu fui para a igreja pedir ajuda psicológica e espiritual. Então, chegamos, tá? Graça e paz a todos. Nesse vídeo aqui, nós vamos falar mais uma vez, por mais que você nos critique, nós somos um apoiador do Ministério Libertos por Deus, porque nós vemos o cuidado. Muita gente, pastor Flávio Amaral é destemperado, às vezes fala o que não deve. Eu concordo com algumas pessoas que questionam. A gente já conversou, o pastor Flávio Amaral, ele é assim muito transparente, ele às vezes é impulsivo, às vezes ele fala realmente algumas coisas, né, atropela um pouco a língua, atropela um pouco as pessoas, mas ele tem um bom coração. Quem critica não conhece e nem imagina o que esse homem aqui passa juntamente com a sua esposa missionária Andréia, tá bom? Então, antes de falar, pelo menos tenha a coragem de fazer uma parte do que ele faz. Pois bem, nesse vídeo aqui, ele fez um vídeo nas suas redes sociais, muito atual aí, e ele falou sobre um assunto muito delicado, tá? Ele teve um princípio disso aqui, ó, que a gente teve que descaracterizar um pouquinho, tá? E ele precisou de ajuda e para ele não queria mais continuar com o Ministério Libertos por Deus para cuidar de ninguém, tá? Mas ele entendeu o chamado de Deus para a vida dele e é algo muito diferenciado que não é qualquer pessoa que faz, tá? E você vai ver aqui alguns comentários dele nesse vídeo que são muito fortes e de uma maneira tão forte que ele mesmo se emociona aqui. Então, se inscreva no canal, deixe o seu like e vamos para o vídeo. Eu não contei nada para vocês, mas eu fui tomado esses dias por uma profunda tristeza. Aí uma irmã disse para mim, pastor, todos, não é todos não, querido. Não são todos, não. Existem alguns que são maravilhosos, maravilhosos. Existem as moças, principalmente todas, são pessoas ótimas. Então eu fiquei bastante abalado e eu não consegui falar sobre isso nos vídeos. Eu não consegui falar para vocês. Eu disse por alto. Mas um rapaz que nós ajudamos de Governador Valadares, que se chama Eric, nós ficamos 2 anos e meio. Pastor, mas foi muito rápido? Não, foi muito rápido não. Eu viajei 4 vezes para Governador Valadares para ajudar esse rapaz. Eu tinha todos os contatos com o pai, com a mãe, com os tios, com a família. Eu visitava eles, eu conheci todos. Eu conheci ele gordo, enorme, ele emagreceu bastante. Ele estava com a camisa do LPD. Ele via, ouvia e presenciou todas as baixarias dessas vítimas do LPD. Ele viu tudo isso. Eu pensei, pastor, eu vou orar para você cuidar de mim. Ele disse isso para mim. E nesse dia eu mandei uma oferta boa para ele. Eu não sei o que ele fez com o dinheiro. Eu sei que ele não veio no dia, perdeu a passagem, depois ele conseguiu outro e acabou vindo. Sempre trocou, dei um celular para ele, dei roupa para ele. Celular ele trocou de número 13 vezes. Eu tenho 13 mensagens, eu tenho 13 números de celular dele aqui no meu celular, de conversas arquivadas. Da última agora, que ele já noiou o celular, eu arquivei a conversa. E do tio dele eu também arquivei. Eu tenho 12 vídeos. Ele fumando pedra. E em um vídeo e 4 áudios, eu tenho o Eric, lá de Governador Valadares. Um menino lindo. Cortou o cabelo, ficou mais lindo ainda. Um jovem com a cara de criança, mas tem 30 anos. Um jovem senhor, sem nenhum pudor, sem nenhuma vergonha na cara, sem nenhum caráter, uma péssima índole. Por último... Antes que venham os comentários. Pastor Diego Barbazan, por que o senhor posta esses vídeos com essas baixarias e tudo mais? Gente, o que para vocês de repente é baixaria, para a gente aqui é algo que se torna um aprendizado muito grande.
Porque a gente se entrega demais, a gente confia demais nas pessoas e a gente acaba sofrendo essas frustrações, essas traições. Vai parar de fazer? Não, só que agora com um pouco mais de cautela, com uma triagem um pouco mais especializada. Sabe por quê? Eu estou falando por experiência própria. Às vezes você deixa de fazer na sua casa, pela sua família, para fazer pelos outros e muitas vezes você recebe em troca ingratidão. Eu já passei por isso e quando as pessoas se afastam de você, você não presta, você está com ciúme, você está com inveja porque as pessoas estão crescendo, sendo que no princípio foi você quem estendeu a mão para levantar. Quando todo mundo desacreditava, foi você quem acreditou e agora estão virando as costas para você. Eu estou mostrando isso aqui para você ver o que eles têm vivido antes de você criticar e questionar algumas coisas. Tente ouvir os dois lados da história. Se você vê o vídeo de um falando, assista o vídeo do outro também. O doutor Cláudio Miranda me ligou, notou, observou a sua péssima índole, preocupou-se com ele, pois ele não voltou e não retornou ao médico. Nem sequer ele retornou para poder fazer os peitos. Foi retornado muito depois, já com os peitos deformados, precisando de fazer uma quimioterapia, tá? Por causa dos usos de pedra, que o Eric está repreendido. Que o Eric usou muito e usa até hoje. Mas o pior não é isso. O pior foi descaradamente o Eric planejar destruir a minha imagem, a imagem da Andréia, minha esposa. E de usar dos meios mais baixos e vulgares, tais como eu não posso repetir, não dou conta de repetir o que ele dizia nos vídeos. Que ia dizer, que ia contar, que ia falar, ia fazer, ia acontecer nas redes sociais. Tipo coisas absurdas que eu não fazia, não fiz, nem no mundo, dirá nos dias de hoje. Coisas que Eric ia contar se eu não cedesse sua chantagem. Então foram coisas... Por último, num dos 4 áudios, ele disse nos áudios que se eu não desse o dinheiro que ele queria, quando ele fosse fazer a piscina na casa LPD, ele ia acabar com a minha própria vida. Irmãos, talvez para você isso não é nada. Talvez para você, pastor, esquece. Talvez para você, pastor, ainda bem que ele não fez e nem ia fazer, que Deus não vai deixar. Meu Deus do céu, irmãos. Mas para mim, que você vê gritando, xingando, brigando, esculhambando, louco, revoltado, você vê a aparência, você vê o meu comportamento. Às vezes você diz, merece. Às vezes você deve até achar que eu mereço mesmo. Que alguém me destrua, me faça um grande escândalo, porque os que tentaram até hoje não tiveram nenhum êxito e não terão. Talvez você deseje isso para mim. Alguns desejam. Mas você não sabe o que eu sofri por dentro. Eu tive princípio de depressão. A Andréia teve que cuidar de mim 1 semana. Passar a mão na cabeça, no cabelo, fazer carinho, me amar mais, cuidar de mim. Eu tive que ser cuidado pelos meninos daqui do LPD, pela netinha. Eu tive que ser amparado. Eu fui para a igreja pedir ajuda psicológica e espiritual, porque eu fiquei terrivelmente abalado. Terrivelmente abalado. Pelo amor que eu sentia por ele, o cuidado que eu tive com ele, de presentear, abençoar, cuidar, colocar dentro de casa. O que você quer, meu filho? Quero fazer minha cirurgia lá em Valadares, eu levar para Valadares. Fazer tudo conforme ele me pediu. E no final a pessoa dizer que ia me destruir. Então, irmãos, eu quase parei. Quase, eu falei, nunca mais na minha vida eu quero ver ninguém. Hoje a casa tá cheia. Eu vou visitar essa semana o Guilherme,
Vou resgatar o André. O Guilherme nem precisa de cirurgia. O Guilherme só tem o cabelão e os peitos de hormônio. Talvez ele nem precise de nenhuma cirurgia. O André não, o André tem uma prótese enorme. Tenho reunião com os pastores amanhã, por causa que a gente vai colocar um monte de coisas aqui em ordem. Triagem, abordagem, as normas, as regras, os limites serão impostos com mais rigor. Será mais difícil para eles entrar aqui daqui para frente. A gente vai observar mais, prestar bastante atenção no primeiro sinal. A gente já despacha logo e deixa Deus tratar deles como Deus quiser. Mas eu quero te dizer para vocês que eu sofri muito. Eu sofri. Irmãos, a gente tem que entender o seguinte: a Bíblia vai dizer que nós temos que amar o nosso próximo, mas para amar o nosso próximo, nós temos que nos amar também. Por quê? Porque se eu não cuidar da minha vida, da minha saúde, como que eu vou cuidar dos outros? Doente não cura doente. Outra coisa, a Bíblia vai dizer: se dois cegos andarem juntos, ambos vão cair dentro do buraco. Então, o que a gente está querendo dizer aqui é o seguinte: Pastor Flávio Amaral tem estado muito abatido, muito abalado. Eu conversei com ele hoje, mandei uma mensagem para ele perguntando como ele estava, tá? Porque nós temos visto algumas coisas que têm acontecido. E com isso, a gente está falando dele zelar também pela segurança dele, da família dele, entendeu? Porque são coisas horrendas que ele ouve, que as pessoas teclam, e quem digita não sabe o dano que isso pode causar. De repente a pessoa está cheia de raiva, cheia de rancor, e ela está querendo colocar para fora, e ela coloca no comentário. E ela não sabe como vai chegar do outro lado. A falta de amor está muito grande. Muito com os vídeos e os áudios que eu ouvi do Eric, e passei muito mal. Foi uma lapada, fiquei muito mal. Já bloqueei ele da minha vida, na minha casa, no meu carro, no meu ministério, no nosso carro, na nossa casa, no nosso ministério, porque eu não tô sozinho não, tá? Não é só eu, não. É nosso. Somos nós, somos muitos. Ele não vai pisar, não. Não vai mesmo. Irmãos, aqui eu termino esse vídeo, que você faça aí uma reflexão da sua vida, da sua história, e se ponha no lugar desse homem aqui. Independente se é pastor, se é o Flávio Amaral, um ser humano, ponha-se no lugar dele. Ou imagine também aí coisas que você mesmo já viveu assim. Tá? Então vira essa chave na sua vida e Deus te abençoe.